eu sou Thalita e vamos falar sobre Tantra. Na verdade, não exatamente sobre o Tantra que é esperado ou que é idealizado pelas pessoas, né? Mas o principal que eu gostaria de trazer aqui é que o Tantra ocidental, ou a forma como a gente pode trazer o Tantra na nossa vida, a gente pode expandir isso como uma vida de aprendizado. Tudo se torna aprendizado a partir do momento que você abre o coração, abre o seu corpo, abre o teu ser, abre a sua mente para uma possibilidade de você se permite a começar a enxergar a vida por um outro prisma. E esse outro prisma, ele te traz um olhar de crescimento, né? Então, tudo aquilo que a gente experiencia, e principalmente de dor, é o momento onde geralmente a gente tem a fuga, né? Porque ninguém quer sentir dor. A gente busca afeto, busca ser amado, busca amar, mesmo que inconscientemente. Essa é a nossa principal busca, né? E aí, tudo que nos deixa desconfortáveis, o que a gente faz? A gente foge, né? Então, o que o Tantra traz pra gente, o Tantra, vamos dizer assim, o Tantra na vida, né? Pra quem se predisponibiliza a realmente experienciar isso, né? Você, então, passa a fazer com que as suas situações onde te gera desconforto, onde você pode parar, respirar e falar assim, se isso está me trazendo desconforto, alguma coisa está mexendo em mim, né? Às vezes eu estou sendo prejudicada por uma situação externa, ou às vezes eu estou me sentindo prejudicada sobre uma situação que muitas vezes eu não estaria, né? Então isso depende da minha abertura, depende da forma como eu enxergo. E aí vamos dar uma pausa aqui nessa questão de dor, onde eu trago o Tantra como um lugar de aprendizado e de expansão, e depois eu volto a explicar o porquê, o que isso significa exatamente para nossa vida, né? O que tem de benefícios na nossa vida, usar isso como aprendizado, as nossas situações. E principalmente a questão das sombras. Não sei se vocês têm o costume de ver aí as pessoas que são do Tantra mesmo, elas falarem muito das nossas sombras, que a gente tem que olhar para elas. Mas o que seriam essas sombras? Bom, isso também é um outro tema, mas olha só. A forma como a gente se olha no espelho, por exemplo, nos diz muito sobre como nós estamos internamente. Então, se eu me olho no espelho, a forma como eu me sinto, a forma como eu me julgo, a forma como eu acho que eu estou, tudo isso depende da forma como eu estou, como a minha postura está, como eu estou me sentindo dentro do meu próprio corpo. Então, um exemplo. Você se olha no espelho e fala, nossa, sem querer, né? Passou por um espelho, vê uma expressão ali e fala, nossa, eu mesmo, dá um exemplo meu, né? Nossa, mas tu tensa, sabe assim, quando você se percebe? Aí é o momento que você para e fala, ok, como eu tô me sentindo então? Porque se a minha expressão tá de tensão, ou eu tô me julgando assim, ou verdadeiramente eu estou. Mas como sou eu que tô falando e eu tô me julgando, obviamente eu estou, né? Tensa. Nesse momento, a partir do momento que a gente percebe o quanto estamos desconfortáveis com a nossa imagem, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me expresso, como eu me relaciono é um pouco mais difícil, porque precisa ter um olhar mais aprofundado, mas a forma como eu me expresso, a forma como eu me olho no espelho, como eu me lido, como eu lido com isso? Me acho bonita, me acho feia, me acho... Como que eu me acho? Me acho? Não quero olhar? Então, um ponto importante para que a gente perceba como nós estamos, como está a nossa vida, porque isso aqui não é falar só sobre como estou me sentindo e querer ficar mais bonita ou fazer as pazes com o espelho. Sim, quero fazer as pazes com o espelho, mas como que isso vai acontecer? Porque a forma como eu me sinto é a forma como eu vou me enxergar, é a forma como eu vou me relacionar comigo, é a forma como eu vou enxergar o outro, é a forma como eu vou enxergar na vida, né? Então, tudo isso pode estar, muitas vezes, borrado, né? Ou embaçado, para que a gente não, né? E a gente não consegue perceber a realidade sobre uma situação. Ou, pelo menos, um aspecto positivo sobre aquela situação. Então, quando eu me paro, me percebo, me olho no espelho, ou quando eu penso, será que eu gosto de me olhar no espelho? Como eu me sinto me olhando no espelho? Isso vai dizer muito de como estamos nos sentindo, como estamos nos portando na vida, qual a postura que eu estou tendo diante das situações que a vida me traz. É muito além de uma estética,
Mas podemos começar por aí, entende? Aí, digamos que eu identifiquei lá a minha dificuldade. Então eu vou parar, vou respirar. A minha dificuldade não, né? Aquilo que eu olho no espelho e não gosto. Ok, se eu percebi uma tensão, o que eu tenho que fazer? Não, peraí, não tá legal isso, a minha expressão não tá legal. Então eu vou soltar. Vou tentar alcançar um estado em mim onde eu me sinta pelo menos um pouco mais serena, mais confortável. Isso já vai me ajudar a ter uma percepção diferente sobre a vida. Primeiro porque o corpo, quando a gente movimenta, se a gente ficar para baixo, a gente vai alimentar essa energia depressiva. E se a gente olhar, né, abrir o peito, olhar, levantar a cabeça, mesmo que a gente não esteja se sentindo tão bem, a gente acaba transmutando isso, ou em algum momento a gente consegue acessar um lugar onde consigo sair daquele estado que eu estava. Então, trazendo tudo isso para nossa percepção de vida. Ok, não estou me sentindo bem ao me olhar no espelho. Alguma coisa não tá legal. Por quê? Cada um de nós tem a sua inteireza, a sua beleza, né, que é natural e que, na verdade, a gente deveria expandir isso, né, encontrar a beleza que há em nós para que a gente enxergue a beleza na vida e vice-versa, tá? A gente pode fazer um caminho de preciso me sentir melhor para enxergar a mim e a vida, ou preciso enxergar a vida de uma forma mais positiva para que eu me enxergue melhor. Isso vai depender de como você tá. Mas o ponto principal aqui é, para que eu faça as pazes com o espelho, eu preciso fazer as pazes com as situações às quais eu me nego. Por quê? Se eu tô negando, se eu tô fugindo, eu não tô lidando, eu não tô tendo postura nas questões da minha vida e eu tô fugindo delas e tá ficando tudo embaixo do tapete e o meu corpo tá recebendo, tá somatizando. A partir do momento que eu paro para observar isso e projeto na minha vida, o que na minha vida tá parado, o que na minha vida não tá fluindo, qual dos 3 pilares da minha vida que não tá funcionando? Material, o material inclui dinheiro e corpo físico. Emocional, que são os relacionamentos. Espiritual, que é o meu estado de espírito. Como eu me sinto habitando esse corpo nessa vida. Então, assim, para que a gente tenha uma ampla percepção e o quanto a gente pode estar afetando o nosso alcance, entende? Alcance de realização que podemos ter na nossa vida. Então, você pode estar no quadrado, às vezes se sentindo confortável, às vezes se sentindo estável, estabilizado, e fala, não, aqui tá, eu tô bem aqui, minha vida tá boa. Tá, dá uma olhada num todo, assim, né? Como você se sente no espelho? Como você se enxerga, né? Você se orgulha, você se sente satisfeito, você se sente realizado, realizada? Esse é um dos pontos, né? Porque pode ser que você esteja se sentindo bem com isso e não com outras coisas. Mas esse é um ponto importante. O espelho nos diz muito de como nós estamos enxergando a vida e como estamos nos comportando, provavelmente. Entende? Se eu tô com uma expressão tensa, ou eu me olho no espelho, eu sei, o meu olho tá meio baixo, ou se eu tô super animada, né? E como que eu posso fazer com que isso expanda e a vida não me rompa, né? Porque tem essa questão, né? Quanto mais a gente vai, mais a vida vai demandando para que a gente ultrapasse verdadeiramente, principalmente as nossas dificuldades, né? Então é onde muitas vezes a gente para, estagna e fica, não, eu tô bem, minha vida tá ótima, né? E muitas vezes não tá, né? E na verdade, agora eu volto para a conexão inicial, que na verdade, onde eu falei, o Tantra nos traz um aprendizado de tudo. O Tantra ocidental, o Tantra trazido para a vida, né, aqui agora, nos traz isso. O quanto eu posso usar todas as situações como aprendizado. Para quê? Para que eu me conecte com outros aspectos, outros níveis, numa amplitude que é o meu ser. Para isso que a gente quer crescer. Não é para ter poder, para ser o melhor. Esquece isso. É o quanto você pode se conectar cada vez mais consigo e com a própria existência. O quanto eu me sinto bem nisso e o quanto eu posso usar, usufruir e fazer com que as minhas experiências elas sejam cada vez mais bem direcionadas, inclusive as dores, ou principalmente o lugar de dores. Então, é olhar pra dentro e falar, isso tá me afetando, isso tá me afetando, entendeu? Só que aí depois a gente vai entrar em outras questões, que é, a partir do momento que você, primeiro, como eu me sinto me olhando no espelho. Segundo,
Tá, primeiro tem que ter a resposta. Ah, eu me sinto triste, eu me vejo tensa, eu no caso. Alguns momentos, né? Então, hoje eu tô tensa. Então, assim, tensa. O quanto isso reverbera nos meus comportamentos, nas minhas decisões e, consequentemente, no meu futuro. Entende? Então, ponto do espelho. Segundo, quais são os padrões que eu repito, que me geram desconforto e eu fujo para que eu não ultrapasse aquilo e continue naquilo, e aí aquilo me limita e eu continuo com essas características de tensão, seja qual for, que você percebeu no seu corpo. Então, como eu me sinto, o quanto isso afeta o meu comportamento, os meus padrões que impedem que eu ultrapasse e que eu entenda a vida como um aprendizado, e nesse meio todo a gente pode não só aprender, se divertir, como também passar para frente e trazer para as pessoas uma nova forma de enxergar as coisas. Você me deu um tapa, eu vou te devolver? Eu vou perceber por que você está me dando esse tapa, vou me defender disso, vou me proteger, defender não, me proteger disso, e perceber o quanto isso me faz, o que me faz. Eu me defendo, eu devolvo, eu observo. Então a gente precisa encontrar um meio, um caminho do meio, onde eu coloque limites, onde eu não precise brigar, deixa eu baixar, onde também eu não me cale, né? Então essa é sempre, a gente vai sempre, cada pessoa, dando um exemplo, né? Mas cada pessoa vai ter a parte onde ela se prejudica, onde ela tem os seus sabotadores, né? Para as mulheres, o barba azul, toda mulher tem seu barba azul, né? Que a gente precisa aprender, né? Realmente a impor limites e perceber o quanto aquilo pode estar sabotando. Não vou me delongar muito, mas esses 2 pontos. Me perceber no espelho. Então, o que isso me mostra sobre os meus comportamentos e como eu estou lidando na minha vida, nas minhas ações, principalmente diárias. Então, se eu estou fazendo tensa, se eu estou fazendo com raiva, se eu estou fazendo com pressa, se eu estou fazendo automático. Então, o quanto isso interfere nas minhas decisões, porque muitas vezes não são bem pensadas, porque elas estão numa configuração limitante. E o que vai me fazer ultrapassar isso, aí nós temos vários exercícios que nos ajudam. E aí é onde entra uma jornada, onde você se predisponibiliza a verdadeiramente se conhecer e desenvolver uma intimidade consigo. A partir do momento que eu tenho intimidade, a primeira intimidade comigo, eu aprendo a me relacionar com o outro, a me relacionar com a vida. Agora, esse outro, né, não vem pronto exatamente da forma que a gente quer. Esse outro também tem as questões e a gente vai precisar aprender a lidar com tudo isso, principalmente ao que está ressoando conosco. Então, não é um mar de rosas. Então a gente vai ter que estar sempre nesse lugar de autopercepção e também percepção do que o outro gera em mim sem que eu culpe ele, mas para que eu observe como eu me sinto em tudo isso e quais são as decisões que eu tenho que tomar para que eu ultrapasse isso, outros patamares. Então muitas vezes você de repente é mal interpretado, mal interpretada numa conversa com um amigo, com familiares ou com um companheiro ou companheira. Muitas vezes a gente é mal interpretado e aí o que faz? Né? Então venham bater de frente, não tô sendo bem interpretada, obviamente outra pessoa vai se colocar de uma forma onde eu também não vou conseguir me, né, compreender direito e vira ali um caos, uma briga, e quando na verdade isso precisaria ter o quê? A exposição da vulnerabilidade. Ninguém precisa ganhar nada, né? A gente não precisa querer ganhar nada. Então a gente precisa encontrar um estado onde a gente esteja bem conosco para que a gente possa aceitar a vulnerabilidade do outro, senão não vai dar. Não vai dar. Tanto em relacionamento como em trabalho, né? O trabalho até dá porque a gente passa por cima e faz as coisas que tem que fazer, mas ainda assim tem as relações no meio, entendeu? Que vai interferir de alguma forma, porque a nossa vida, grande parte dela é interferida pelas relações. A gente está sempre esperando alguma coisa, esperando ser salvo, ou quando a gente vai alcançar um nível diferente, alguém precisa da gente, a gente não vai. Então sempre tem coisas emocionais envolvendo e segurando a gente. Não consegui fazer porque eu tava triste. Nananana. Então, quanto mais você vai permitir que suas emoções tomem conta, né, da sua vida, das suas decisões. Elas na verdade, estão te mostrando as dores que você tem que aprender, que você tem que fazer as pazes com essas sombras e aceitar as dificuldades que eu tenho, assim como aceitar do outro, e perceber onde eu posso ir além daquilo que eu estou pensando, porque a nossa mente mente. E muitas vezes o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo tem a ver com o que eu estou pensando, porque eu estou no passado ou no futuro. Então, mais uma vez,
práticas de atenção plena no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas falam quando eu atendo, né? Ai, Thalita, eu tô sem tempo, como que eu vou colocar tal coisa? Não, na verdade você ganha tempo. A partir do momento que você se predisponibiliza a realmente crescer em cada situação e lidar com ela de forma mais leve, você percebe que você ganha tempo. Porque você ganha a flexibilidade, a presença, fazer as coisas direito, não ter que ficar repetindo as coisas, ou fazer alguma besteira e depois se arrepender. Então, a ideia é que a gente esteja cada vez mais presente e íntimo de como eu me sinto, sem que eu culpe o outro, ou se isso acontecer, que eu tome decisões. Então, se olhou no espelho, agora eu vou concluir, já falei muito. Se olhou no espelho, percebeu quanto isso reverbera nos seus comportamentos e tomar a decisão, tomar uma decisão, a decisão mínima, são muitos comportamentos, uma decisão, uma só, seja ela qual for. E aí eu vou dar alguns exercícios, né, nos próximos vídeos, mas a ideia é que você tome uma decisão de evitar agir de tal forma que te prejudica ou que prejudica alguém, né? E isso, tomar essa decisão, na primeira você vai errar, na segunda você vai quase acertar, na terceira você pode acertar, ou você vai, entendeu? E você tem que ter compaixão com você mesmo, tem que ter paciência, mas ter a abertura e não desistir, né? Então, fico aqui concluindo a questão do Tantra, quando a gente se abre para a intimidade, para a vulnerabilidade, nossa, para com a vida, ou seja, o espelho está me mostrando a forma como eu estou vendo a vida, aí eu vejo como estão as minhas relações e o quanto eu tenho que desenvolver uma intimidade comigo, com o meu corpo, para que eu possa desenvolver essa intimidade com as outras pessoas e principalmente com a vida. E me sentir pelo menos mais satisfeito com um estado de espírito melhor, para que eu realize e melhore alguns pilares da minha vida. Então é essencial, principalmente na era em que estamos, né? Que é a Apocalipse, a era de Kali Yuga, é a era onde a gente está com as sombras gritando, né? Muitas coisas estão acontecendo, o planeta, tudo, guerra, tudo, né? Então, esse é um momento propício para onde a gente entrega as coisas. Fala, peraí, deixa eu entregar aqui. Deixa eu entregar e entender que eu não sou o mar de rosas que eu gostaria de ser. Vamos ter verdade conosco, acolher as nossas sombras, entender o que a gente tem e trabalhar o que a gente precisa, fazer as bases com o passado. É onde entram outras ferramentas, né? Então, e essas outras ferramentas, não só do Tantra, mas aqui você sente terapêuticas, e para as mulheres também questão de limpeza do útero, limpeza ancestrais, porque querendo ou não a gente carrega também memórias lá do passado. Então seria mais uma jornada onde a gente pode se abrir, né? E é uma das jornadas que eu faço também, além da jornada tântrica, onde a gente começa a perceber essas dores, essas sombras, que elas não são nossas, ou se foram, elas estão no passado, ou medo do futuro, né? Porque no agora mesmo a gente está no aqui e agora, a gente precisa viver agora. Enquanto a gente está sentindo dor é porque a mente está no passado ou está no futuro, né? Então a gente aprende a aliviar, esvaziar e trazer uma reconexão com a fonte que nós somos, tanto homens quanto mulheres. As mulheres têm a questão do útero, mas os homens têm a questão da sexualidade também, que deixam eles um pouco aprisionados na testosterona e tudo mais, porque dá mais trabalho mesmo. Então, que a gente possa ter sabedoria e essa abertura e compreensão de que a vida é além daquilo que a gente está pensando e preso, e que a gente pode desarmar, permitir, né? Desarmar mesmo. Abrir o peito. Namastê. Estou aqui para ajudar nessa jornada, ao que vocês precisarem, quiserem comentar e falar, mas que a gente possa se abrir, se vulnerabilizar e através disso encontrar a força interna e também a força de união. Haribo.